Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui estamos estudando diariamente, não mais diariamente, todos os dias, menos aos sábados. Então, agora é só de domingo a sexta-feira, ok? Estávamos em teste, mas agora já ficou certo que será assim. Será de domingo a sexta-feira. Sábado não, pois tem outras atividades no movimento espírita e não dá para fazer tudo, não é? É isso. E então é isso. Então vamos ficar com 6 dias por semana com o nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E estamos atualmente na segunda e última parte deste livro, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 3, que trata dos espíritos numa condição mediana. Já vimos no capítulo 2 os espíritos felizes, agora não são mais felizes. Estão numa condição mediana. Não foram de todo bem-sucedidos, mas também não foram efetivamente mal-sucedidos. Daí, fácil entender, não é? Vejamos então, nós estamos, hoje, vamos começar aqui, o caso da senhora Helene Michel. Ontem vimos o senhor Joseph Bré e hoje veremos a senhora Helene Michel. Diz-nos Kardec que a senhora Helene Michel era uma jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida do que de coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era serena, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias depois da sua morte, por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim: não sei onde estou, que perturbação me cerca. Estamos naquela perturbação que se dá depois da desencarnação, chamada de perturbação espiritual, que é esta fase de readaptação ao plano espiritual. Então ela diz: não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Ou seja, ela ainda não se deu conta, porque foi tudo muito rápido, não estava doente nem nada, que ela desencarnou. Choram-me ausente, e eu estou lá, e não posso fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais. Então, é interessante. Ela está lá, está angustiada porque não consegue se fazer perceber. Percebe, então, que já não tem mais um corpo físico. Ok. Meu corpo não me pertence mais e, todavia, sinto-o frio e gelado. Ela ainda tem, não é, essa ligação das sensações do corpo. Não sabemos se por guardar mentalmente a impressão que ficou ou se ainda havia alguma ligação fluídica dela com o corpo. Vamos ver se temos essa informação mais adiante. Quero deixá-lo, ou seja, ela quer se desprender do corpo. Então, ainda há essa ligação. Quero deixá-lo e estou presa lá. E a ele retorno sempre. Então, ela quer deixar o corpo, mas ainda existe um elo que aprende ao corpo fluídico. Sou 2 pessoas. Quando compreenderei o que me ocorre? É necessário ainda que eu vá colar meu outro eu, em que se tornará eu ausente? A pergunta. Meu outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. Bem curto, bem sofrido, e mostra claramente a confusão em que ela se encontra. Perdão. Quando compreenderei o que me ocorre? É necessário ainda que eu vá colar
meu outro eu, em que se tornará eu ausente? E aqui Kardec vai nos trazer a sua nota dizendo: o sentimento de dualidade que ainda não está destruído por uma separação completa, ainda não está completamente separada, então ela tem esse sentimento da ligação, não é? Ora ela se sente ali ligada mais ao corpo, e aí sente o frio, não é? A rigidez, muitas vezes. Ora ela consegue se afastar, mas não consegue se libertar. Deve ser mesmo bem incômodo, não é? Bem desagradável. Então, esse sentimento de dualidade é evidente aqui, diz Kardec. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer as suas tendências à leviandade. Não é, pois, de se admirar que o seu desligamento foi pouco rápido e que 3 dias depois da sua morte ela se sentisse ainda ligada ao seu envoltório corpóreo. Olha, que depois de ver os felizes, que é bem assim rapidinho, ela já estava 3 dias e ainda estava ligada. E nós sabemos que essa ligação pode durar anos, né? Mas ela é mediana. Pode não ser feliz, não ter sido rápido, mas em breve estará desligada. Mas como nela não havia nenhum vício sério e o fundo era bom, essa situação não tinha nada de muito penosa, era mais uma confusão, não é? E não, desagradável sem dúvida. E não durou muito tempo. Evocada de novo depois de alguns dias, suas ideias já tinham mudado muito. Eis o que ela disse: obrigado por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Ó, outra coisa já. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Claro, uma filha de 25 anos, saudável, aparentemente não tinha nada de mal, e de repente, assim, ninguém está preparado para ver um filho de 25 anos simplesmente desencarnar assim. Infelizmente, existem mães, eu conheço pessoas queridas que passaram por isso, e é mesmo uma dor avassaladora. Perder um filho é para uma mãe uma dor avassaladora. Claro que para o pai também, mas aqui estamos falando porque vivemos esse papel, não é? É o que nenhuma mãe, pode-se pensar em tudo, mas isto não. Isto nós não temos condições de dizer que seja, não. Isto é muito mesmo, uma expiação muito difícil, uma aprovação muito difícil. Então, minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada, e o que, aos seus olhos, é uma terrível infelicidade, era indispensável, a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser. Tudo. Que interessante. Como se nos Porque muitas vezes acontece isso, a pessoa perde um ente querido e a dor da perda a leva a essa busca. Porque nós não queremos que o nosso ente querido vire nada. Então começamos nesta busca para saber onde está, se está bem. E isto nos leva, muitas vezes, a uma caminhada espiritual, por fim. Isso é bastante interessante. Estarei junto dela até o fim. Então, a menina era um espírito amigo que, ao que parece, veio para ajudar a mãe a se ligar à sua espiritualidade, não é? Estarei junto dela até o fim de sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz como espírito, ela não se sentia infeliz,
mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz. A morada feliz daqueles outros do capítulo 2, não é? E ela diz que ainda tem muito para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, ou seja, reencarnar, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nessa existência. Ela tinha tudo para aproveitar bem, para produzir, não é? E enterrou o seu talento. Tinha talentos, no caso, recursos, e os enterrou. Não fez nada de útil com eles. Então, ela diz que vai pedir a Deus retornar à Terra, reencarnar, para reparar o tempo que perdeu nessa existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Aqui nós temos uma pergunta que é feita ao Espírito. Tiveste muito tempo para vos reconhecer naquele momento da desencarnação, até se perceber? Aí, olha só. Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Então, ela mostrou naquela comunicação pequena, não é? Que ela que já tinha desencarnado, mas, ao mesmo tempo, ela queria se fazer perceber toda esta confusão. Ficou muito claro como ela estava confusa, não é? Mas ela percebeu e estava naquele sentimento duplo, né? De hora parecia que estava ligada à carne, hora não, ligada a uma carne inerte, né? Tanto que sentiu frio. Então, vem a última pergunta. Esse estado de perturbação era de sofrimento? Aquela perturbação que ela sentia trazia-lhe sofrimento? Resposta dela, não. Eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava o despertar. Olha que interessante. Quantas vezes nós não sonhamos e tudo vai ficando muito estranho, e às vezes nos damos a forçar a despertar. Não sei se já sentiram isso. Mas ela diz que ela não forçava o despertar, apenas esperava despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Sofrer provas e expiações. Não são desafios mesmo que nos exigem muito, não é? Resignei-me com a vontade de Deus. De quê? Ela desencarnar naquele momento. E isso me levou em conta, claro. Essa resignação garante a ela o quê? Equilíbrio. Não muda a sua situação, mas pelo menos ela tem calma para lidar com essa situação difícil. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Ai, que lindo, olha. Eu vos sou reconhecida, no caso grata, não é? Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Por quê? Porque nós vamos nos dar conta daquela pessoa que saiu do mundo espiritual e que agora retorna. É o reconhecer. Reconhecer. Nos darmos, voltei para o mundo dos espíritos. Será que vai ser simples assim? De nós simplesmente, olha, eu voltei. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela existência que agora termina. Ajuda-me, Senhor, a continuar a minha jornada agora de retorno à pátria maior. Que Deus nos ajude a podermos fazer uma prece de agradecimento por todas as bênçãos que tivemos desde o momento em que foi decidido que reencarnaríamos.
E ela diz: obrigada, sempre retornarei com prazer. Adeus. Helene. Então, a nossa Helene era muito jovem e um pouco avoada, talvez, assim, muito deslumbrada com todas as coisas maravilhosas que o dinheiro pode trazer, e não tinha muito senso de consequência, um tanto ao quanto inconsequente. E por mais, olha, 25 anos naquela época, no século XIX, não são 25 anos agora. Ele a traz como senhora. Embora ela não fale do marido, senhora é senhora, não é senhorita, não é senhora. Sendo assim, 25 anos naquela época já era uma mulher casada. Mas mesmo assim, muito deslumbrada na futilidade, que também não é difícil de acontecer até hoje, não é? É isso, o tempo é uma concessão de Deus. E a nossa consciência vai nos cobrar pelo que fizemos durante o tempo que Deus nos deu para viver aqui. Então, possamos refletir e aproveitar bem esse tempo. Amanhã estamos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.